O deputado Roberto Rosado. Com a palavra agora o grande expediente Pedro Vilela, PSDB de Alagoas. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, brasileiros e brasileiras, estou honrado com a oportunidade de dar os primeiros passos nos meses iniciais desta legislatura, ocupando, pela primeira vez, a tribuna do grande expediente, espaço nobre do Parlamento brasileiro. Registro, antes de qualquer outra manifestação, que chego a esta casa para o meu mandato inaugural, consciente da minha alta responsabilidade. Não poderia deixar de lembrar aqui os exemplos inspiradores que me movem e me trouxeram, não sem razão, para a política. O grande brasileiro Teotônio Vilela, meu avô, e o ex-senador e governador Teotônio Vilela Filho, que entregou tantos anos da sua vida pública à militância no Congresso Nacional, até governar o seu estado, Alagoas, em 2 mandatos consecutivos concluídos recentemente no último ano de 2014. Deles carrego lições definitivas, que estão atualíssimas e tenho certeza cabem bem neste momento difícil da vida nacional. O primeiro e mais importante é que não há nenhum caminho para o futuro sem democracia e liberdade. Sabemos bem o quanto nos custou a longa noite de 20 anos de ditadura e os sacrifícios enormes realizados para garantir que a redemocratização tivesse seu curso e se consolidasse para sermos, então, a grande democracia que somos hoje. Portanto, senhores deputados, é nosso dever permanecermos atentos e vigilantes para que prevaleça, acima de qualquer outra causa, o pleno Estado de Direito e as garantias essenciais dos cidadãos. Aos menos avisados, esta pode parecer uma tese quase esdrúxula, tendo em vista a inequívoca maturidade de nossas instituições. No entanto, os senhores sabem, somos ainda uma jovem democracia e não têm sido poucas as tentações autoritárias neste trecho da nossa história contemporânea. Teses como o controle social da imprensa, questionamento das prerrogativas do Ministério Público, por exemplo, transitaram por longo período nesse parlamento e vão e vêm, travestidas às vezes de embalagem nova. Sob os auspícios dos argumentos da crise de governança, aí estão direitos até então inalienáveis dos trabalhadores sendo alterados, sem qualquer constrangimento. A segunda lição que aprendi em casa, com os nossos, é que continuamos portadores de uma gigantesca dívida social para com os brasileiros. Vejam as senhoras e os senhores que depois de termos inaugurado uma expressiva rede de proteção social no país, ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e depois com o presidente Lula, a termos expandido e aprofundado, registramos hoje a estagnação da pobreza extrema no nosso Brasil. Paramos de avançar de repente, senhor presidente. Hoje questionamos até mesmo a percepção da realidade, imposta pela farta propaganda oficial de que milhões de brasileiros deixaram a miséria. Visto que a totalidade deles teve renda decrescida com a alta do dólar, está claro que o governo faz vistas grossas para o fato de já não mais conseguir manter sequer o patamar de renda mínima parametrizado pela ONU. Na prática e na realidade, senhor presidente, o governo federal já não consegue garantir os 1,25 dólares dia, fronteira que determina a pobreza extrema. Esse valor representaria, nesse cenário, um benefício de R$ 120 de Bolsa Família, e não os R$ 77 atuais, cerca de 40% abaixo do patamar. Agrava tudo isso o fato de o Brasil manter intocada uma visão meramente monetarista sobre o nosso principal desafio social. Ignora-se, senhor presidente, solenemente a inexistência dos demais mínimos sociais, como habitação, saneamento, acesso à saúde, mobilidade, empregabilidade, educação, entre tantos outros itens básicos para a sobrevivência de uma família. No outro campo, não é menos preocupante, senhores deputados, que, após anos de queda consistente, a mancha vergonhosa do analfabetismo também tenha se estagnado. E permaneça, sem solução, o volume imenso de analfabetos funcionais existentes no país, aqueles que praticamente se limitam apenas a escrever o próprio nome. A verdade é que quase nada avançamos nos rankings internacionais de qualidade da educação. Os dados estão aí para quem quiser observar. E o que falar então da segurança? Vivemos o caos, uma autêntica convulsão. Morrem hoje mais brasileiros vítimas da criminalidade violenta do que nas guerras ao redor do mundo. O quadro se agravou nos últimos anos de forma inacreditável.
Isso ocorreu porque os estados acabaram abandonados à sua própria sorte, sem recursos para prover a segurança pública. Neste campo, o governo federal simplesmente cruzou os braços, escorado no preceito constitucional de que a segurança pública é dever dos estados e não da União. Uma verdadeira atitude de omissão do atual governo. 12 anos depois, só agora, na campanha de 2014, uma visão diferente se impôs ao governismo, tardiamente. Nesse campo, outras contradições tornam a questão da fragilidade institucional da federação ainda mais calamitosa. Vejam bem o exemplo de Alagoas. Apesar de ser o estado mais pobre do Brasil, Alagoas continua sendo o que mais compromete suas parcas receitas com o pagamento da dívida com a União. Não sei dizer, sinceramente, quantas e quantas reuniões realizou aqui em Brasília, no governo e no Congresso Nacional, o então governador Teotônio Vilela Filho, em busca da troca de indicadores e de uma renegociação decente. Pois bem, até hoje esse é um assunto ainda sem solução e até hoje Alagoas continua pagando de forma injusta mais de 50 milhões de reais por mês pelo serviço da dívida, que poderiam estar garantindo mais segurança, mais saúde, mais educação para a população alagoana. As apreensões gerais que permanecem sobre a paisagem social brasileira agravam-se, senhor presidente, ainda mais quando somamos a ela o desarranjo econômico em vigor no país. Porque acho que todos concordamos, já se foi um tempo em que se limitava as políticas sociais à tarefa crucial da habilitação da cidadania plena. Acredito que nem mesmo os mais apaixonados pelas razões do Estado e o estatismo ignoram os ganhos estruturais decorrentes do processo de crescimento sustentado e sustentável. Pois bem, corremos o risco de alcançar uma taxa de crescimento praticamente nula nesses 3 anos até 2015. Somente em 3 momentos da história assistimos a uma tragédia similar. Na quebra da Bolsa em 29, na crise da dívida externa nos anos 80 e depois na vigência da desastrosa política econômica do início dos anos 90. As circunstâncias atuais não mostram mais apenas riscos. Já estamos perdendo preciosas ocupações. Depois de ver desaparecer os melhores empregos gerados pela derrocada da indústria da transformação nacional, vítima da dramática desindustrialização em curso, observamos que somos a 7ª economia do mundo, mas apenas o 95º lugar em renda per capita. Os empregos que geramos têm média salarial que não ultrapassa 2 salários mínimos, quando não 1,5, pois estamos caminhando para ver ruim, inclusive, o pleno emprego de 2 mínimos. A essa altura, em sã consciência, já não cabe mais pendurar confortavelmente todas as agruras nacionais nos efeitos da crise internacional. Quando assistimos no mundo, vocês são testemunhas, países que estiveram engolfados no epicentro da crise já terem literalmente vencido. A questão que parece cada vez mais crucial é que pagamos o alto preço por um governo sem projeto. Não há um projeto de país, apenas um projeto de poder. Concedo uma parte para o deputado Daniel Coelho, com muita honra. Deputado Pedro Vilela, eu primeiro gostaria de parabenizar Vossa Excelência, não só pelo pronunciamento que Vossa Excelência faz hoje aqui, com muito conteúdo, trazendo dados, fazendo uma discussão de um deputado oposicionista, mas com conteúdo, não é simplesmente agredir o governo, mas mostrar o que é que Vossa Excelência está fazendo. Então, Vossa Excelência está de parabéns, e isso não me surpreende, porque eu estou convivendo com o seu trabalho desde o início desse mandato, e sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência é uma das grandes surpresas positivas desse Congresso para essa nova legislatura, representando muito bem o povo do seu estado, o povo de Alagoas. É verdade o que Vossa Excelência diz, esse governo que aí está é um desastre. Nós temos um governo que traz a todo momento medidas de um chamado ajuste a essa casa, mas é um ajuste sempre para prejudicar a classe média, o trabalhador, a população mais pobre, para poder tirar dinheiro do bolso do povo. Em nenhum momento vejo chegar a essa casa, deputado, um projeto ou qualquer iniciativa do governo para diminuir o seu custeio, para diminuir a sua quantidade de ministérios. O Brasil, com 39 ministérios, nós temos mais ministros no Brasil do que a soma dos Estados Unidos com a Alemanha. Enquanto o Brasil tem 39 ministros, os Estados Unidos tem 15, a Alemanha tem 14.
os países vizinhos ao nosso, a Argentina tem 15, Chile 22, não se justifica esse custeio do Estado que nós apresentamos aqui. E uma conta cada vez mais sendo sempre colocada a ser paga pelo povo. Vossa Excelência está de parabéns, continue não só o pronunciamento, mas o seu mandato com muita altivez, cobrando as promessas desse governo federal e defendendo também o povo de Alagoas. Muito obrigado, deputado Daniel Coelho. Tem sido uma grande experiência, bastante enriquecedora, o convívio com Vossa Excelência aqui nesse parlamento. Como eu ia dizendo, senhor presidente, não há um projeto de país, apenas um projeto de poder. E um projeto de poder arruinado pela própria arrogância e conveniência de seus interesses. Esse é um governo que faz o que quer, como quer, quando quer, no zigue-zague das canetadas aleatórias de um neo-intervencionismo crônico. O governo perdeu credibilidade e o país a confiança. Inúmeros exemplos aí estão justificando a fuga de investimentos e a paralisia da economia. O intervencionismo no setor elétrico é só um deles, ainda que absolutamente grave, e com consequências óbvias para o Brasil. E nós sabemos quem afinal está pagando essa conta. O certo é que a farra dos gastos públicos, o nível quase inexistente de investimentos e a corrupção incrustada em todo o governo nos levaram a posição inimaginável. A crise é econômica, porque a economia brasileira patina. A crise é de gestão, porque este é um governo que já nasceu velho e não apresenta nenhuma saída nova para os problemas que ele próprio criou. A crise é política, porque a gigantesca base parlamentar federal dança conforme a música e não mais aceita o alinhamento automático. A crise é de credibilidade, representada pelos dados das últimas pesquisas, com indicadores mínimos de aprovação, e a flagrante impaciência e indignação das ruas. A crise é ética, de valores, pelos escândalos em série e a corrupção endêmica que tomou de assalto o corpo do Estado Nacional. Acredito que podemos concluir que o Brasil parou, à espera de medidas corajosas capazes de corrigir o rumo e indicar o caminho para os dias que virão. Não resta outra alternativa ao governo e ao próprio Partido dos Trabalhadores que não passe por uma rigorosa apuração de responsabilidades e punição exemplar daqueles que erraram, doa quem doer. É hora de repactuar as relações políticas no país, começando a construir um novo diálogo nacional, não movido pelo tosco adesismo, como faz o atual governo sempre que precisa, mas em torno, isso sim, das grandes causas nacionais. Vossa Excelência me concede uma parte? Com muito prazer, deputado Fábio Souza. Deputado Pedro, eu fico muito feliz de ouvir o discurso de Vossa Excelência nessa tarde, iniciando a semana com uma reflexão extremamente proativa e positiva de Vossa Excelência, refletindo, levando o Congresso Nacional, a Câmara Federal a refletir sobre todas essas mazelas que o Brasil está enfrentando e está passando nos últimos dias, nos últimos meses. Nós estamos vivendo uma verdadeira crise, ou melhor dizer, não é uma crise, nós estamos vivendo 3 crises em uma só. Nós estamos vivendo uma crise econômica, como Vossa Excelência colocou bem no seu discurso. Nós estamos vivendo uma crise moral, com os escândalos que se apresentam diariamente, e logo agora vai vir mais um, pelas informações que estão sendo passadas pela imprensa, e uma crise de autoridade. Hoje nós não sabemos mais quem é que está governando, porque nós estamos vivendo, na verdade, um desgoverno. E o alento do Brasil é saber que pessoas bem intencionadas, e aí eu não faço distinção de oposição à situação, porque eu tenho certeza que há na situação pessoas muito bem intencionadas, que vieram para o Congresso Nacional, vieram para Brasília, para fazer o bom combate, o bom enfrentamento e levar o Brasil a se recuperar de tudo isso que está sendo passado nesses dias. E Vossa Excelência é uma pessoa que se encaixa perfeitamente. Traz o preparo intelectual, traz a liderança de uma votação expressiva, traz a força da juventude e traz o nome. Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, será um grande representante da família Vilela aqui no Congresso Nacional, no mesmo espírito de servir ao povo, de servir ao público que habitou no seu avô,
com certeza esteve no seu tio também, em toda a sua família, está no seu tio ainda e com certeza vai externar aqui através de Vossa Excelência, dentro desse plenário e aonde Vossa Excelência for levado pelo povo de Alagoas e, quiçá, pelo povo brasileiro. Parabéns, conte comigo, estamos juntos, essa luta sua é minha luta também, uma luta de um Brasil mais decente, um Brasil que funcione, um Brasil que atinja a juventude de uma forma representativa e atinja a sociedade economicamente falando, mas em todos os sentidos que a sociedade brasileira merece. Parabéns, deputado. Muito obrigado pela intervenção, deputado Fábio Souza. Vossa Excelência tem sido um grande companheiro aqui no Congresso Nacional e representa muito bem o seu estado do Goiás. Como eu ia dizendo, senhor presidente, precisamos acabar com as filas da vergonha por atendimento à saúde, exames, remédios e cirurgia. Precisamos impedir que o país perca uma geração inteira de jovens brasileiros vítimas ou aliciados pela criminalidade organizada, muito mais organizada, diga-se de passagem, do que o próprio Estado Nacional. É hora de fazer um investimento histórico em educação de qualidade para habilitar o nosso capital humano e assim sonhar com uma verdadeira mudança no nosso patamar de desenvolvimento. É hora de pararmos de contar as décadas perdidas e os sonhos adiados pela conveniência. Não queremos mais ser o eterno país do futuro. Precisamos começar a construir o futuro agora, aqui, enfrentando com coragem os problemas e fazendo o que precisa ser feito. Termino estas minhas palavras lembrando meu avô, o velho Teotônio Vilela, a quem o Brasil aprendeu a admirar e a guardar na história como um dos heróis que deram a vida pelo país. Ele dizia: depois de andar pelos quatro cantos deste país, descobri que existe no Brasil uma pátria. E ele tinha razão. Mais do que nunca, estamos sonhando agora com a pátria de Teotônio. Deputado Pedro Vilela, Vossa Excelência concede a parte? Com muita honra, deputado Ricardo Trípoli. Deputado Pedro Vilela, eu atentamente ouvi o pronunciamento de Vossa Excelência e, com certeza, Vossa Excelência tem uma visão muito clara do que vem ocorrendo hoje no nosso país. Vossa Excelência não só representa a altura o Estado de Alagoas, mas representa muito mais o Congresso Nacional perante o seu Estado. Vossa Excelência demonstra o estudo que fez durante esses poucos meses que nós estamos aqui na Câmara Federal e hoje nos passa muito do seu conhecimento. É fundamental a vinda de Vossa Excelência aqui para esta casa, não só pela representatividade familiar que Vossa Excelência tem com o nosso famoso Menestrel das Alagoas, o grande Teotônio Vilela, que no determinado momento da história brasileira fez com que nós pudéssemos caminhar e trilhar por um caminho da democracia, bem como o seu tio, que hoje governa o estado do Alagoas de maneira diferenciada de todos os demais que por lá passaram, de forma altiva, de forma competente, de forma democrática. Portanto, o que faz Vossa Excelência é uma constatação daquilo que vem ocorrendo hoje no país, com uma visão muito clara, muito de quem tem a experiência e quem pode emprestar muito ao nosso país. Parabéns, Vossa Excelência, pelo brilhante pronunciamento que faz na tarde de hoje aqui na Câmara Federal. Muito obrigado, deputado Trípoli, pela intervenção e pela parceria e companheirismo nesses dias de parlamento aqui. Vossa Excelência é uma grande referência. Mas eu dizia, senhor presidente, já caminhando para encerrar meu pronunciamento, que dizia o velho Teotônio Vilela, que depois de andar pelos quatro cantos deste país, descobri que existe no Brasil uma pátria. E ele tinha razão. Mais do que nunca estamos sonhando agora com a pátria de Teotônio, sonhando com um novo país, mobilizado, crítico, intenso, que quer ser senhor do seu próprio destino. Sabemos, como ele sabia, e eu gosto muito dessa frase, que o sonho é próprio de todos nós. Não há nenhuma realidade sem que antes se tenha sonhado com ela. E aqui estamos, nesse momento importantíssimo da vida nacional, esse ano de 2015, chegando para dar uma humilde contribuição para a política brasileira e para trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso Brasil
e principalmente do meu querido estado de Alagoas. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, mas sem antes conceder uma parte ao colega deputado Lobo Neto. Caro Pedro, Vossa Excelência, gostaria de cumprimentá-lo, Vossa Excelência, pelo trabalho que vem desenvolvendo, uma liderança jovem de Alagoas, mas que tem aí uma genética muito importante do Menestrel de Alagoas. E eu queria parabenizar, mesmo com toda a juventude, fazendo um grande trabalho aqui no Congresso Nacional, junto com a nossa bancada do PSDB. Parabéns por todos os dados que você trouxe hoje aqui no Parlamento, nesse grande expediente. Acredito que você fez pontuações interessantíssimas que a população está acompanhando. Tanto é que nós acompanhamos aí as últimas pesquisas e percebemos que a população também já percebeu o que está acontecendo com esse desgoverno que está aí. Seja na área da educação, no FIES, Pronatec, Brasil Sem Fronteiras, ou na área da saúde, com obras inacabadas, recursos não chegando aos municípios. Então, em várias áreas, universidades com problemas de caixa, não chegando recursos para as universidades fazer até o dia a dia de pagamento de água, de luz. Então, nós estamos assistindo um desgoverno, além de uma corrupção nunca vista antes nesse país. Parabéns, Pedro. Muito obrigado, deputado Lobo Neto. Deputado Pedro Vilela, peço uma parte a Concedo Vossa agora uma Excelência. parte para o meu líder do PSDB, da minha bancada, o deputado Carlos Sampaio, com muita honra. Um privilégio aqui ouvi-lo. Quando todos falam da sua história, falam de seu tio que governou o Estado, falam de seu avô, eu queria contar uma passagem a Vossa Excelência. Eu, aluno de Direito na PUC de Campinas, e tivemos o privilégio de receber Teotônio na Semana Jurídica. E eu me lembro direitinho, deputado Embaçaí, quando ele disse, e naquela época isso era muito marcante ainda para nós, com 18 anos de idade, hei de descobrir quem foram aqueles que trocaram a última página do caderno das crianças, onde tinha o hino nacional, por uma garrafa de Coca-Cola. Porque aquele hino nacional para ele simbolizava a pátria. Aquele andou pelos 4 cantos desse país e assim definiu: temos uma pátria. E é por ela, tenha certeza absoluta, Pedro, que lutamos hoje. Eu, Vossa Excelência, o nosso partido, é para mantê-la unida, para mantê-la coesa, para mantê-la pungente. Sabemos que não é este o caminho deste governo e por isso estamos combatendo o bom combate. Combater esse governo é aliar-se à sociedade. Combater esse governo é estar ao lado das pessoas de bem que, assim como seu avô, assim como seu tio, viam, como nós vemos, nesse Brasil, uma pátria. Parabéns por você ter deixado parte da sua juventude, onde poderia dedicar-se às suas coisas. Você, já na juventude, veio a este parlamento para dedicar-se ao bem comum, ao trabalho da comunidade, a fazer bem para os outros, para fazer bem para outras pessoas. Parabéns pela sua decisão, é uma honra tê-lo como colega aqui nesse parlamento. Muito obrigado, meu líder, Carlos Sampaio, pela intervenção. É uma honra minha ser o seu liderado no Congresso Nacional. Concedo agora uma parte ao nobre deputado Antônio Embaçaí. Deputado Pedro Vilela, saiba também que para mim é motivo assim, de uma grande distinção poder me dirigir nessa tarde de segunda-feira a esse jovem deputado, a esse jovem que tem tantos ideais, tantos sonhos pela frente e que, por certo, vai ser, dentro dos demais membros desta casa, um deputado proeminente. Eu tenho a mais absoluta certeza, até pelo pouco tempo que você aqui se encontra, com o seu trabalho notável, já na Comissão de Minas e Energia, quando o Brasil atravessa problemas sérios, tanto na área do petróleo, como também na área da energia elétrica, Vossa Excelência já dando o seu norte, os seus rumos. Mas a minha alegria é redobrada porque tive a oportunidade de conviver com Vossa Excelência, ainda jovem, como é jovem, dirigindo o nosso partido em Alagoas, no seu estado tão querido, né? Andando pelas ruas da belíssima Maceió e pelo interior também do seu estado, fazendo uma campanha bonita, uma campanha que lhe consagrou um jovem deputado e que certamente vai agradecer, não a bancada do PSDB, não a bancada de Alagoas, mas de todo o Brasil. Parabéns, Pedro Vilela, é um orgulho para todos nós, como bem disse aqui o nosso líder, o deputado Carlos Sampaio. Vossa Excelência nos honra e vai agradecer mais ainda o Congresso Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Embaçaí. Vossa Excelência é uma grande referência
e uma grande inspiração para mim, pode ter certeza disso. Mas já encerrando, senhor presidente, quero aqui apenas reafirmar um compromisso de sangue feito pelo meu avô, então menestral das Alagoas, Teotônio Vilela, o eterno menestral das Alagoas, Teotônio Vilela, depois reafirmado pelo então senador, depois governador Teotônio Vilela Filho, e agora eu faço o mesmo compromisso, um compromisso com o povo brasileiro, um compromisso com o povo do meu estado de Alagoas, que sempre, de sempre, um compromisso com o povo do meu país e um compromisso com o povo do meu estado, da minha querida Alagoas, de estar sempre ao lado da democracia e ao lado da liberdade. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado aos senhoras e aos senhores pela atenção. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.